Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Ney? Estamos online, estamos ao vivo. Muito boa tarde, meu Brasil. Mais uma vez, né? Agora há pouco estávamos juntos com Hora da Saída. Agradecer a vocês novamente pela presença, pela participação, por compartilharem conosco as dores, as delícias, as preocupações, as tensões, porque afinal de contas é um ano super importante aí para vocês. Então fica aqui de novo o meu agradecimento em meu nome, em nome da Antônia, tá aqui ainda, consigo vê-la, tá aqui do ladinho. Muito obrigado, espero que a gente conte com a presença de vocês durante todo o andamento desse projeto. Acho que foi um projeto, está sendo um projeto de sucesso, a gente está muito feliz com a repercussão, com o fato de vocês compartilharem a gente no Instagram, marcar o arroba do Pro, marcar às vezes até mesmo o nosso arroba particular. Então, quem não assistiu, não pode assistir, fica o convite, corre na plataforma, está disponível no YouTube, Hora da Saída Pro Enem, você pode consultar. É claro que aí você não pode participar porque já não está mais ao vivo, mas eu acho que assistir a conversa também pode ser muito bom para vocês, tá? Então fica aqui de novo, obrigado em nome de toda a família Pro Enem. E nesta semana temos atividades acontecendo, atividades importantes acontecendo aqui no Pro Enem, tá? Está rolando o simulado gratuito do Pro, é isso mesmo. Se você não está sabendo do que está acontecendo, não tem problema, eu te explico melhor, mas imagino que muitos de vocês já estejam aí por dentro, se bobear já até fizeram a prova. Está rolando inscrição para o simulado, mas um detalhe importante, encerra hoje mesmo o primeiro dia deste simulado, certo? São 2 dias de simulado por razões óbvias. Então, se você está por fora, anota aí o endereço eletrônico para você poder, ao final da aula, colocar lá na sua ferramenta de pesquisa, vai até o link da inscrição, faz a inscrição, temos já aí uma previsão de que esse primeiro dia feche 11h59, tá? Então, corre, do contrário você vai ter que fazer aí correndo e a gente quer que você faça com calma para poder, de fato, simular a quantidade de tempo de que você dispõe no dia da prova. Primeiro dia de prova, linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias. Tá aqui o prazo, beleza? Até 11h59 do dia 24 de setembro, também conhecido como hoje. Então você vai lá, se inscreve gratuitamente, faz a prova, que eu acho que é uma boa forma de você se testar, né? Tá faltando aí tão pouco tempo, é legal você poder passar por essa experiência, ver qual é o resultado, sobretudo porque é um simulado feito com muito cuidado, com muito zelo, com uma seleção de questões cuidadosamente escolhidas para compor essa prova, tá? Então, não perca essa oportunidade, será excelente, eu tenho certeza disso. Também há o segundo dia, a gente vai liberar esse segundo dia em breve, então calma, na sexta-feira, tá? Dia 27/9, a partir das 2 da tarde, nós liberamos o segundo dia para você poder fazer, joia? E aí você faz as duas certinho, né? Prova lá, vê como é que você vai
se sair, e dali você estabelece as suas diretrizes e as suas estratégias para as próximas semanas. Serão 45 questões de matemática, 45 questões de ciências da natureza e suas tecnologias, vocês sabem disso, que aí as questões se dividem entre química, física e biologia. A duração também é de 5 horas e o prazo é até o dia 1º/10, joia? Até às 11h59. Então não deixa para fazer correndo, do contrário você não conseguirá de fato testar as suas habilidades, beleza? E não fique desesperado aí não. Se você está pensando que a gente não vai corrigir essas questões, errou. Muito pelo contrário, no dia 28 de setembro e no dia 5 de outubro, a partir das 2 horas da tarde, grátis no YouTube, nossos professores executarão todas as questões que estão presentes lá. Então você não pode perder. No próximo sábado, a galera vai estar aqui nos estúdios do ProEnem conversando com vocês, esclarecendo sobre o primeiro dia, tá? Então, dia 28 de setembro é o primeiro dia e o dia 5 de outubro o segundo dia. Então marca na sua agenda, corre lá no seu aplicativo para agendar ali, deixa um alarme, você não pode perder. Vai ser um momento icônico para você poder esclarecer suas dúvidas, trabalhar questões que já foram vistas, revisitar conceitos importantes no próximo sábado, tá? Então, espero que você esteja engajado com a gente, porque a gente está muito animado com esse evento, vai ser super legal. Você não pode deixar de estar aqui. Tudo bem? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode mandar aqui pra gente, de repente no ao vivo a gente esclarece, não tem problema nenhum, mas ó, grátis, 0800, então eu acho que é uma oportunidade ímpar para você poder testar os seus conhecimentos, tá? Tô vendo aqui agora no chat que a galera já está colocando as diretrizes, né? Link para você fazer as inscrições direitinho e tudo mais. Caso vocês tenham alguma dúvida, não hesitem em nos perguntar, porque a gente responde tão logo for possível. Belezinha? Hoje nós vamos fazer mais um eixo temático muito interessante. Nós somos picapeiros, por isso sabemos que picape não é sobre ter, é sobre ser. Somos aventureiros. Somos únicos. Somos ajuda quando você menos espera. Nós somos família. Somos empreendedores. Somos a coragem de ir além. Chevrolet Montana, Chevrolet S10 e Chevrolet Silverado. Tradição e inovação em picapes. Chevrolet. Veio com o seguinte tema: a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Muitos alunos meus não imaginavam que um tema do Enem poderia tocar em algo relativo à arte. E justamente o que aconteceu. Quando a gente conversa sobre o acesso ao cinema, nós estamos falando sobre o acesso à arte. Afinal de contas, o cinema é uma forma de arte. Então vamos nos preparar, porque o tema a Deus pertence. Pode aparecer algo relativo à tecnologia, à saúde, desemprego, segurança, arte, a gente não sabe, e é justamente por isso que o ProEnem te oferece a melhor preparação e mais completa, porque a gente está te deixando pronto para escrever qualquer redação. E não só escrever redação, a gente sabe também que há questões de arte na prova do Enem e cada vez elas estão mais presentes e às vezes até mesmo mais difíceis, não é? Vamos começar com algumas dicas importantes e para primeira ponto inicial aqui da nossa conversa, eu trago uma frase de Friedrich Nietzsche ou simplesmente Nietzsche. Reflita acerca da famosa frase do filósofo Nietzsche que diz: a arte existe para que a realidade não nos destrua. Bom, a reflexão está em aberto, cada um pode extrair dali um caminho diferente, desde que, é óbvio, respeitando os limites da interpretação. Vou propor aqui a reflexão que David faz, tá? Quando eu leio essa frase de Nietzsche, o que eu penso, por que eu penso, que reflexões essa frase me ativa. Se você tiver aí a sua agendinha de repertórios socioculturais, pode já anotar essa frase, que é uma frase bastante útil para uma infinidade de temas. Quando Nietzsche diz que a arte existe para que a realidade não nos destrua, Nietzsche vem nos apontando o fato de que a arte está aqui há muito tempo. Sei que você pode pensar em arte como algo talvez recente, algo feito pelas civilizações
mais próximas de nós, mas quando a gente entende que a arte existe para que a gente não seja destruído, é porque a vida objetiva, né? A vida básica, a vida sem a arte, ela é uma vida muito amarga, né? A arte nos possibilita explodir a mente, transcender, né? A gente pode se alimentar de inúmeras reflexões por meio da arte. E quando a gente olha para trás, bem para trás, a gente vê que a relação do homem com a arte, ela é muito antiga. Eu trago aqui uma reportagem do site É o País, que diz que a primeira forma de arte encontrada, né, registrada hoje no mundo, ela data de 45.500 anos, é a obra de arte figurativa mais antiga do mundo. Figurativa porque, né, a gente consegue reconhecer, perceba aqui, um animal. A gente não consegue identificar com precisão qual é o animal, mas a gente consegue reconhecer que é um animal. Você vê aqui algo que se parece com o focinho, as patas, o dorso e por aí vai. O desenho rupestre, que mede 136 por 54 centímetros, foi descoberto em uma caverna da ilha de Celebes, ou Celebes, na Indonésia. O javali, pintado com pigmentos minerais de cor vermelha, assume o posto de obra mais antiga da história, no lugar de uma cena de caça, registrada há cerca de 43.900 anos, também descoberta por Brum e sua equipe em 2019. O artigo revela que perto do animal foram desenhados outros 2 porcos menos complexos, acho que é complexos, né? Ou completos, que parecem se enfrentar, o que é explicável, né? O homem estava ali tentando ilustrar a realidade que ele estava acompanhando, né? Aquilo que ele estava vendo. Esses novos descobrimentos dão mais peso à opinião de que as primeiras tradições modernas da arte rupestre provavelmente não surgiram na Europa, como se acreditou durante muito tempo, e sim em algum momento anterior, fora dessa zona, talvez em algum lugar da Ásia ou da África. Essa é uma informação bem importante, né? A informação de que as primeiras manifestações artísticas figurativas viriam da África ou da Ásia colocam em xeque a dominância europeia. Eu digo isso porque quando a gente pensa em Europa, a gente pensa no centro artístico do mundo. Tem um pouco de síndrome do vira-lata da nossa parte, é verdade. Tem um pouco a ver com o próprio processo de colonização pelo qual boa parte do Ocidente passou. Então a gente imagina que a Europa é o lugar, o berço artístico do mundo. É verdade, a Europa tem a sua relevância, a gente tem inúmeros museus super importantes e significativos para a história do Ocidente. Mas a gente não pode retirar a importância e o protagonismo dos demais continentes também. A gente sabe que a Europa, né, rola ali um eurocentrismo, um etnocentrismo, e tudo isso colabora para essa noção, né? Então a gente precisa entender essa frase do Nietzsche a partir do seguinte olhar. A arte e a humanidade, elas caminham juntas há muito tempo. Há muito tempo o homem sente a necessidade de recorrer aos objetos artísticos para transcender da vida objetiva. Porque a vida objetiva, ela nos destrói. A gente tá estressado, você vê um filme. Você tá aborrecido, você ouve uma música. Você tá querendo dar uma relaxada, você vai no cinema. Ou você gosta de artes plásticas, ela vai nos dando uma certa oxigenação e funcionando pra gente como uma válvula de escape, nos possibilitando outras formas de ser e de pensar. Essa frase do Nietzsche me faz lembrar uma outra frase do Ferreira Goulart, brasileiro, que diz que a arte existe porque a vida não basta. E verdade, você já imaginou uma vida sem poder ouvir música? Pra mim seria muito doloroso, ainda mais eu vivo movido à música, né? Eu acordo ouvindo música e vou dormir ouvindo música, porque a música me faz pensar, me faz me imaginar. Quantas vezes a gente já não esteve com a cabecinha encostada no vidro, no transporte público, chorando, porque ficou imaginando um clipe mental com a música que a gente estava ouvindo. Porque a arte nos possibilita criar, né?
E criar é muito importante para uma vida muitas vezes dolorosa, agoniante, angustiante, perturbadora, acelerada e apressada. Então a gente pode inferir que a arte ela é intrínseca à humanidade, ou seja, ela pertence à humanidade tanto quanto a humanidade pertence à arte. É um movimento indissociável, essas duas coisas se fundem desde que o homem existe, pois o homem tem essa necessidade de transcendência. Ele deseja ultrapassar os limites da vida, ele precisa encontrar um sentido, ele precisa saciar demandas que muitas vezes a vida objetiva não satisfaz. Vocês lembram na época da Covid-19, que a gente ficou isolado? A arte nos salvou mesmo, porque era o que a gente tinha. O pessoal ficava na Netflix, no Amazon Prime, ouvia música no Spotify, né? Às vezes assistia shows pelas lives, lembram do sucesso dos shows que aconteciam pelas lives? Porque a gente precisava encontrar alguma fonte de prazer, a gente precisava se divertir de alguma maneira, a gente precisava de alguma forma tornar aquele momento menos doloroso. Porque afinal de contas, a gente estava isolado e muitas pessoas estavam isoladas completamente sozinhas e a arte serviu como essa forma de chegarmos a um novo patamar, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta legal. Aqui comentaram sobre a pandemia. Cadê? Eu amo música. Adolescente costuma ter uma relação muito íntima com a música, né? O público adolescente é um público muito consumidor de música. E eu acho que a música talvez seja a forma artística que melhor revela o que eu tô dizendo. Porque eu acho que todo mundo já teve a experiência de estar ouvindo uma música e tá fazendo uma criação, assim, na mente. Às vezes você não tá nem triste pelo um grande amor, mas enquanto você ouve uma música de amor, você sente, você pensa que tá sentindo, faz sentido pra você aquele sentimento, né? Às vezes a pessoa tá chorando porque tá ouvindo uma música de amor, mas não porque ela tá amando realmente, na verdade ela nem tá amando ninguém, mas a música a toca de uma forma que faz muito sentido. Daí que o aluno, aproveitando essa reflexão, escreve um parágrafo e eu quero analisar esse parágrafo junto com vocês. O tema é função da arte na sociedade brasileira. Aqui é um desenvolvimento de número 1, tá? O aluno usa justamente a frase do Nietzsche que a gente acabou de comentar. Antes de tudo, é preciso perceber que a arte exerce um profundo papel de ressignificar, ou seja, dar um outro significado à nossa experiência terrestre. Marquei de amarelo o tópico frasal, tá? Coloquei aqui só a sigla, tópico frasal. Como falou Nietzsche, a arte existe para que a realidade não nos destrua. O aluno coloca a frase entre aspas para indicar que se trata de um discurso direto, identifico esse pedaço em laranja e coloco a legenda aqui embaixo para vocês. Depois, o filósofo aponta para o fato de que o fazer artístico faz com que superemos a realidade objetiva das coisas. O abandono social pode virar grafite, a corrupção na política pode virar música e a saudade de um grande amor pode se transformar em poema. Legal isso que o aluno faz, né? Ele vai pegando coisas ruins, dolorosas, que causam um desprazer e vai transformando essas situações em construção. Então, o abandono vira uma arte, vira grafite. A corrupção vira música. E a saudade de um grande amor vira poema. Então o aluno está mostrando como situações de dor podem ser força motriz para que um artista venha a criar, né? Tem muitos artistas que falam, eu costumo produzir melhor a minha arte quando eu passo por um momento difícil, né? Em poesia a gente vê isso, principalmente lá no romantismo a gente vê quantos poetas em situação de sofrimento, às vezes até de doença, intensificaram a sua produção artística. Isso é muito comum na literatura, na literatura brasileira e mundial também. Os objetos artísticos, assim, ajudam o homem no processo de superação de desafios e funcionam como motor para a liberação de sentimentos ruins. E isso comprova que o filósofo alemão estava certo, seja na Alemanha do século XIX, quando a frase foi proferida, seja no Brasil do século XXI,
que é a atualidade. Eu fui marcando o parágrafo com as cores para facilitar o seu entendimento e a sua interpretação, mas eu queria saber de vocês se vocês gostaram do parágrafo, se o parágrafo fez sentido para vocês. Eu acho que o aluno é bem cuidadoso, ele cumpre etapas bem definidas, ele sabe o que ele está fazendo, né? Não foi um aluno que escreveu um parágrafo de uma maneira desordenada, bagunçada. A gente sabe exatamente quais são as etapas pelas quais ele passa, menciona o Nietzsche, associa o Nietzsche com a sua própria ideia e no final ainda retoma o Nietzsche para poder arredondar o fato de que ele está usando um repertório. Então eu achei um desenvolvimento de número 1 bem positivo. Agora, claro, se esse parágrafo estivesse numa redação real, espera-se que o D2 seja problematizado esse tema, né? O aluno precisa problematizar no D2 o que está acontecendo. Num primeiro, ele coloca a arte numa posição de destaque, de importância. Então imagina-se que no D2 ele vai mudar essa chave, ele vai criar uma outra estrutura. Tudo bem até então? O Cosme pergunta assim, deixa eu primeiro molhar as minhas palavras. Professor, de que maneira as artes contemporâneas se relacionam ou se distanciam de tradições culturais mais antigas? Qual é o papel da inovação nas artes? Cosme, a sua pergunta ela é muito ampla, assim, né? Eu adoraria que nós tivéssemos algumas semanas para que eu desse conta de discutir tudo o que é discutível dentro dessa pergunta. Porque a tua pergunta é o quanto das artes, né, dos movimentos artísticos distantes atravessam a produção artística contemporânea. E, bom, a gente tem uma diversidade de produção cultural gigantesca, né? Eu não sei se você está pensando do ponto de vista brasileiro, não sei se é desse lugar que a tua pergunta vem. Mas o fato, ô Cosme, é que independentemente de maior ou menor grau, é que as coisas não se dão no vácuo. Novas tendências surgem, novas apreciações estéticas começam a ser criadas, novos modelos, paradigmas, cores, formatos, técnicas, elas vêm surgindo. Mas qualquer criação é fruto inevitável de tudo que se fez antes. Eu sei que algumas escolas, elas nascem como uma tentativa de ruptura. O modernismo é muito assim, não é? O modernismo, ele nasce como uma ruptura, vocês certamente já estudaram isso com o Diego, quando a gente pensa no movimento antropofágico aqui no Brasil, lá na semana de 22, principalmente com o expoente Tarsila do Amaral criando as suas obras, a gente tem sim um movimento de ruptura e um movimento de ineditismo, mas até aquilo que aparentemente é totalmente inédito, sempre está ancorado no passado de alguma forma, né? A gente nota no modernismo uma tentativa de romper fronteiras, de desconstruir o padrão europeu de produção, né? A gente sabe disso, mas a gente também sabe que a antropofagia se valeu das vanguardas europeias, do futurismo, do dadaísmo, do surrealismo, não é? Então, ao admitirmos que o movimento antropofágico, por exemplo, ele bateu no liquidificador essa riqueza cultural oriunda das vanguardas europeias, a gente admite que o modernismo é uma ruptura, mas uma ruptura que se vale de outra coisa já existente. Você entende meu ponto? Então, é uma coisa nova? É uma coisa nova. Mas é uma coisa nova no sentido de que não existe nenhuma influência de lugar algum? Não, ela está cheia de influências. Aliás, o movimento antropofágico assume isso e diz que o movimento ele vem para digerir, né, para conseguir se alimentar dessa matéria-prima e criar algo novo. Daí nós temos o Abaporu. Nós temos o Abaporu como um símbolo de novidade, aquele homem que não é bem homem, parece um extraterrestre, uma forma humanoide, meio estranha de ver, com cores muito tropicais, né? Uma imagem que nos remete a uma noção de clima temperado, né, de clima dos trópicos. Então a gente tem sim, de fato, uma tropicalidade ali à moda brasileira, mas isso não significa que o modernismo, ele não se vale de algo que já existe, ele se vale,
né, e assume isso. Isso é que é o bacana do modernismo, né? Ele não tá ali para dizer que ele é inédito, ninguém nunca viu e é isso aí. Ele assume. É isso que é a antropofagia. Beleza? David, esporte também pode ser considerado arte? Como exemplo, as Olimpíadas? E, cara, isso é uma polêmica, porque se você for conversar com alguns atletas, muitos vão dizer que a sua modalidade é uma forma de arte. Então, isso não é ponto pacífico não, tá? É relativa aí à discussão, existem prós e contras e tal. Agora, eu acho que algumas modalidades esportivas flertam muito com a arte. Muito. O nado sincronizado, não é? Como não compreender um certo quê artístico. A ginástica rítmica também é uma modalidade esportiva, tá muito ali, né, na fronteira do artístico. Dessa vez nas Olimpíadas parece que entrou dança, não é? Me corrijam se eu estiver falando besteira, mas parece que o break, não é? O break entrou nas Olimpíadas, virou até meme, né? Teve uma atleta que virou meme e tudo mais. O break é uma forma de dança, e sendo dança, eu vejo como arte. Em contrapartida, parece ser meio difícil, né? Você dizer que um jogo, não sei, de handball é arte. Controverso. Não sei se tem alguém aí que joga handball, mas... A arte é competitiva? Pois é, né? Aí entra a competição da coisa também, né? Será que a gente pode transformar a arte numa competição? Alguns vão dizer que ao tornar aquilo uma competição, você apaga. Complicado, mas ao mesmo tempo, quando algum artista pinta um quadro, eu deixo pra você pensar, Renan, quando um artista pinta o quadro, ele não tá de alguma maneira também a depender do artista e do quadro. Estabelecendo uma competição com um outro que pinta quadro melhores, sei lá, entende? Então o papo é aberto, tá? Vai parecer que eu tô fugindo das perguntas, mas é porque essa é uma discussão que, assim, tá aí, tá rolando. Desde a Antiguidade Clássica, algumas discussões já vêm sendo debatidas. Agora, David, e aí não é decisivo, tá? Eu acho que algumas modalidades são muito artísticas. Comentei aqui 3, né? Nado sincronizado, ginástica rítmica e o break. Agora foram as que me ocorreram, talvez eu tenha deixado alguma de lado, mas eu acho que ali a gente tem arte envolvida, tá? Vamos partir para a próxima? Desde a Grécia Antiga, berço de grande parte da cultura ocidental, muitos pensadores refletiram sobre a arte. Né? Muitos pensadores mesmo, né? Acabei de comentar com vocês que Grécia Antiga estava o pessoal pensando tudo isso. Nessa polêmica, 2 grandes nomes da antiguidade apresentaram visões opostas sobre essa atividade. Então, Platão e Aristóteles, que são conhecidérrimos nas redações, têm perspectivas diferentes. Vamos entender e dali você tenta concluir com qual desses filósofos você concorda, se é que você concorda com algum, tá? Vamos comentar um pouquinho então sobre essas perspectivas. Platão, ele faz algumas críticas bem contundentes à arte, porque para Platão a arte é, de certa forma, atravessada por um caráter inútil. Perceba que eu coloco entre travessões não, coloco entre parênteses. Ninguém come frutas em uma tela ou descansa em uma cama pintada. Entende o que eu quis dizer com isso? Assim, cara, é um objeto, né? É a utilidade no sentido utilidade prática. O que eu vou fazer com esse quadro de fruta que está aqui no meu corredor? Se você procurar uma utilidade prática, talvez você não encontre tanta, certo? Eu consigo ver outras utilidades. Talvez você esteja observando naquele quadro um objeto de decoração. Você acha agradável olhar para aquele quadro e vê-lo em um corredor. Isso traz ao seu corredor, não sei, uma certa poética, uma certa sensação de bem-estar. Mas Platão vê nisso uma inutilidade, né? Então Platão vê até mesmo um certo risco na arte, porque Platão entende que a arte ela é uma dupla ameaça à sociedade ideal, porque ele pensa assim, o homem deve se basear na razão, e a arte é uma tentativa de copiar o que existe, né? Quando o homem ele copia aquilo que existe, então existe uma cadeira, o homem vai lá e pinta uma cadeira.
ele estaria se distanciando do objeto que existe, que é a cadeira, né? Ele se desloca, ele se concentra numa criação. Então ele está se afastando da sua capacidade racional, né? Então, ao criar esse envolvimento emocional com uma obra, a arte afastaria o homem da razão, porque o homem deveria estar preocupado com a sua capacidade de raciocinar e não com a criação artística e não com aquilo que foi produto da construção do homem. Então, não sei se eu concordo, né? Será que eu posso falar que eu discordo de Platão? Será que o Leandro vai brigar comigo se ele estiver assistindo esse encontro aqui em algum momento? Será que eu vou estar cometendo algum pecado aos olhos do Pai? Mas é isso, o Platão traz ali uma perspectiva de que o homem estaria se afastando da razão. Talvez mesmo, assim, acho que faz algum sentido mesmo esse olhar, né? Muitas vezes a gente está tão concentrado naquele objeto que a gente se afasta do racional. Mas é que eu gosto, eu acho que é importante esse exercício. Eu não considero inútil o exercício de se afastar da razão. Eu acho que esse é um ponto que distingue, né, a perspectiva de David versus a perspectiva de Platão. Porque ao se afastar do racional, eu acho que isso também tem valor, mas isso é o que eu acho, né? Então Platão vem ali para dizer, ó, a arte ela tá fazendo a cópia da cópia de uma ideia. Então Platão diz assim, ó, a cadeira ela é a materialização de uma ideia, certo? Eu tenho um conceito de cadeira, eu tenho um conceito de coisa que é para sentar. Eu tenho um conceito, aí eu vou lá e crio uma cadeira. Eu sou um marceneiro, eu vou lá, faço a cadeira existir. Para Platão, a cadeira já é uma primeira cópia, porque a ideia da cadeira é o elemento essencial, né? A ideia da cadeira é o elemento essencial, é o mundo sensível. Não sei se vocês já estudaram isso aí, com o Leandro, imagino que sim. É o mundo sensível. Penso num conceito de cadeira, vou lá e crio uma cadeira. Quando eu crio essa cadeira é a manifestação da minha ideia. Então ela já vem com alguma imperfeição. É o mundo inteligível, né? Ela vem com alguma imperfeição, porque é impossível eu conseguir transmitir para essa cadeira o meu conceito. O conceito é o conceito, ele nunca será manifestado completamente. E aí quando eu vou lá e pinto um quadro dessa cadeira, quer dizer, eu estou copiando duas vezes, porque já houve uma primeira cópia, que foi a criação da cadeira, e a pintura dessa cadeira é uma segunda cópia. Tá percebendo o quanto o homem está se afastando do conceito inicial das coisas? Então esse afastamento do homem em relação a esse conceito inicial, ao olhar platônico, seria algo perigoso, talvez ruim, talvez não tão ideal assim, né? E ainda hoje a gente percebe que em certos contextos existe um pouco essa ideia de inutilidade da arte, né? Ou então uma ideia de que a arte tem uma espécie de papel secundário. A gente observa isso, já que vocês são pré-vestibulandos, na própria universidade de arte, né? Quem vai fazer artes plásticas, artes visuais, artes cênicas, quem vai fazer qualquer tipo de universidade que se relaciona com esse ambiente, é muito estigmatizado também, né? A gente vê muita gente estigmatizando, estereotipando, de que talvez não sirva para nada, de que é algo secundário, pequeno, desimportante. Então a gente vê que o profissional, o artista como um todo, ele é muito estigmatizado, ele é muito rotulado, e isso não é de hoje. Década de 60, de 70... homens, artistas e mulheres, então, meu Deus do céu, eram estigmatizados como pessoas promíscuas, sexualizadas, marginais. Isso vai mostrando pra gente um pouco, talvez, desse olhar que não vê utilidade na arte, né? Depende um pouco do teu conceito de utilidade, depende do que você toma como útil, né? Qual é o critério que você usa para dizer que algo é útil ou não? Tá? E hoje a gente vê, como decorrência disso, um descaso público com os museus. Aqui no Rio de Janeiro a gente teve o caso do Museu Nacional que pegou fogo na Quinta da Boa Vista. Para quem não sabe, Quinta da Boa Vista já foi residência oficial da família
real aqui no Brasil, né? Nós tivemos um incêndio que foi horrível, uma perda inestimável para a história do Brasil. A gente tem, muitas vezes, tempos reduzidos nas escolas de educação artística. A gente tem passeios, né, muitas vezes, que são raros nas escolas para museus. A gente vê muitos artistas ainda sendo desprestigiados, seja quanto ao prestígio social, seja com relação a salário mesmo, né? Porque esse prestígio também precisa se transformar em salário. São várias as evidências que nos mostram que a arte não é um consenso, que ela ainda ocupa um papel muito coadjuvante, né? E que é difícil para as pessoas reconhecerem nela o valor que de fato ela tem. Vamos para o menino Aristóteles. Aristóteles, ele já vê uma função positiva e importante na arte. Ele vê duas funções básicas: uma função idealizadora e uma função purificadora. Então, para Aristóteles, a arte é uma metonímia da verdade. Quer dizer, quando a arte cria uma mentira, e aí eu coloco essa mentira entre aspas, porque não é necessariamente uma crítica, a gente acaba chegando a algumas mensagens profundas, né? Então, uma novela é uma mentira? É. Um filme é uma mentira? É. Você não vai assistir um filme, se senta assim, você vai assistir Homem-Aranha e fica, ah, não, mas isso não existe, né? Um homem que solta teia no punho não tem como. Você não fica assim. Você assume um pacto com aquele filme. E aí você vê alguém voando e você assume que essa pessoa pode voar naquela construção. Você não vai assistir Harry Potter e no momento em que ele voa numa vassoura você fala, ah, não, quero meu dinheiro de volta porque vassoura não faz ninguém voar. Não, a gente chama isso de suspensão da descrença. Então você assume a crença de que ali aquilo pode acontecer. E a partir do momento que você assume que aquilo pode acontecer ali, naquele filme, você passa a reconhecer como verdade, você pode acabar refletindo sobre coisas profundas. Talvez não com relação a Harry Potter, sei lá, mas quantas são as formas artísticas que nos levam a uma reflexão, né? Percepções da atualidade. Se você ficar batendo na tecla de que aquilo não existe, então o filme não funcionou para você. Então, você não fez o pacto. Tem que fazer o pacto. É por isso que a gente chora quando vê um personagem morrer, né? Uma situação muito triste. Aí a pessoa que tá do lado, né, o estraga prazer, assim, ai, que besteira, menino, você é um ator. Que isso? Que maluquice é essa? Que tá chorando? Ele não morreu de verdade. Mas esse não é o ponto. Eu estou chorando porque aquilo se tornou verdade enquanto ficção. Né? Você precisa assumir que aquilo é verdade para aquela coisa funcionar, porque senão você vai ficar sempre batendo na tecla de que, poxa, tá chorando por quê? Né? Então você não tá assumindo o compromisso. Tem que assumir o compromisso. Se você não assumir o compromisso, você não tá nem assistindo o filme, você tá assistindo pessoas encenarem. Aí, isso é outra história. Além de nós podermos extrair uma reflexão, Aristóteles também comenta sobre a função purificadora. A função purificadora é o envolvimento catártico com a obra. Tenho certeza que você... Para você poder ser sua melhor versão, Redoxon reforça o sistema imune, auxiliando no funcionamento das articulações. Porque quando você se sente bem, você faz o bem. Explora essa emoção a tal ponto que ela irrompe, que ela explode, e ela pode explodir de muitas maneiras. Ela pode explodir por meio do choro. Eu fui agora ao Rock in Rio no domingo, tá rolando, né, o Rock in Rio, imagino que vocês saibam. Meu Deus do céu, como eu chorei no show da Mariah Carey, aquele, né, fã. Mas é isso, quer dizer, você chora e aí você expurga, porque aí você ouve uma música, e aí aquela música te conta uma história, e aí você, meu Deus, faz todo sentido, eu já vivi essa situação, caraca, aconteceu mesmo comigo, e aí você... E aí desce aquele córrego de lágrimas. Por quê? Porque você está expurgando, né? Na semana passada houve show de trap, parece... E, ó, inteligência artificial aqui se manifestando. Mas eu lembro que eu tava assistindo os shows com a Antônia, inclusive, né? Que tava aqui na hora da saída e o filho dela tava lá, o Guilherme. E eu lembro que tava rolando muita rodinha punk lá. Sabe rodinha punk que o pessoal faz, aí começa a se bater, uma loucura. Aí a Antônia tava super preocupada porque o Guilherme tava no show, ficou preocupada que ele pudesse se machucar e tal.
E aí isso me fez pensar um pouco, né? Como a rodinha punk também é um movimento catártico, assim, né? Porque ele é um movimento de explosão, né? Ele é um movimento que, dependendo da música, as pessoas vão explodir aquela emoção que estão sentindo por meio de uma violência. Mas não é uma violência do tipo, ai, me acertaram, eu vou chamar a polícia. Quando você entra numa rodinha, que é punk, que às vezes não é nem punk, né? Mas uma rodinha, é porque você tá explodindo, né? Você tá explodindo aquela sensação, aquele desejo. E normalmente a música vai ditar a maneira como você explode, certo? Eu não vou ouvir Mariah Carey, vou pra uma rodinha punk, porque não casa, né? O que tá dizendo ali me desperta uma outra sensação. Então essa sensação, ela pode ser de muito choro, pode ser de uma explosão de violência, né? Por isso que a roda punk é conhecida nos shows de rock, porque é um show muito explosivo, é um show cuja música imprime muita força, muitas vezes, e você não vê ninguém que foi lá para a rodinha punk dizendo assim, cometeram um crime, meu Deus, me bateram. No geral, é um soco, um chute ou um pontapé, combinado, certo? É combinado, as pessoas entram ali porque tá combinado, tudo certo, as pessoas vão se socar, claro, né, gente? Alguém pode aproveitar a circunstância para cometer um crime, esfaquear alguém, sei lá, uma coisa horrível acontecer. Mas isso pode acontecer em qualquer lugar, inclusive na rodinha punk. O que eu quero dizer é, se você entrou sabendo, você sabe que ninguém vai te entregar uma flor. Você sabe que tá todo mundo ali se pancando naquela história toda e você participa daquela situação porque você tá movido por aquela catarse, ela tá rolando, né? Você tá explodindo aquela tua identificação também. Vamos ver como é que o aluno escreveu isso no parágrafo? Os desafios da produção artística ante aos avanços tecnológicos. Desde a antiguidade clássica, o homem busca formas ou busca uma forma de entender o poder de ação da arte sobre a sociedade. Para Platão, o fazer artístico afastava o homem do seu aspecto racional. Para Aristóteles é diferente. Os objetos artísticos exerciam uma função purificadora, possibilitando o expurgo de sentimentos e sensações. É a rodinha punk, é o choro do David na Mariah Carey, quer dizer, é o expurgo, a tua sensação está sendo expurgada, está sendo colocada para fora. Tais reflexões, atualmente, ganham contornos ainda mais complexos, se consideramos que a tecnologia passou a se relacionar estreitamente às produções de músicas, quadros e outras formas de arte. Então, hoje a inteligência artificial está produzindo, né? ChatGPT está fazendo música, ChatGPT está fazendo poema, alguns outros aplicativos fazem vídeos, fazem peça, fazem pintura. Então, o que o cara diz assim, ó, as tecnologias estão ocupando um espaço que até então era um espaço do homem. O homem era criador de arte, né? O homem era criador de arte. Hoje você tem aí um desafio. Que desafio? Caramba, as tecnologias estão criando arte. E aí a gente questiona, mas será que isso é arte mesmo? Será que quando você joga lá no chat GPT, cria pra mim uma música que fale sobre sustentabilidade, é possível considerar aquilo que foi criado como um objeto artístico? E como é que será que os músicos se sentem, hein? Porque tem um monte de compositor aí, né, bom pra caramba, que provavelmente está se sentindo meio estranho com essa história toda. Quanto a isso, é importante reconhecer os perigos envolvidos nesse processo, para que a sociedade possa criar ferramentas para superá-los. Serão muitos os perigos, né? Outro dia eu estava lendo uma reportagem que falava sobre um grupo de artistas norte-americanos que estavam processando um aplicativo que estava usando um padrão de cores que eles criaram. Doido isso, né? Imagina só, você cria um padrão de cor, né? Aquele é o teu estilo, é a tua maneira de pintar, e aí um aplicativo passa a usar esse padrão de cor, o teu estilo, o teu traço, o teu formato, e coloca num algoritmo que cria aquilo que você quiser. E aí, como é que esse cara passa a se sentir? Qual é o lugar desse artista num futuro em que as IAs estão ganhando um espaço absurdo? Será que haverá espaço para esse artista? Será que esse artista precisa ser mais ouvido? Não sei. O debate está aí. A gente está aí para comentar, né? Lembra daquela época que estava bombando no Instagram, no TikTok também e tal, um aplicativo que você colocava uma foto sua e ele criava vários avatares seus? Um avatar de grafite, um avatar preto e branco, um avatar futurista. Muita gente, inclusive,
pagou, né? Você pagava um valor lá, ele criava vários avatares e tal. Também foi maior polêmica, porque vários avatares usavam padrões de cores, de outros lugares e tal. Essa é uma discussão absolutamente recente, que é uma discussão que eu imagino que ainda vai crescer bastante, a gente ainda vai viver muita aula para falar disso aqui. Certo? Pessoal, preciso ir, são 6h16 já, o tempo voou hoje. Caramba, tomara que a gente consiga falar um pouco mais sobre arte no futuro, né? Porque é tanta coisa e tanta coisa legal pra falar, que infelizmente hoje eu acho que a gente acabou não conseguindo dar conta de toda a imensidão desse encontro, mas não tem problema, ainda vem reta final no ProEnem, a gente vai falar de muita coisa, eu trago mais temas que esbarrem em arte pra gente poder repercutir ainda mais esse encontro, tá? Quero deixar um beijo grande aqui pra vocês, agradecer pela presença, pelo carinho de sempre. Hoje vocês ainda têm aula com o menino Diego, certo? Daqui a pouquinho, daqui a 15 minutos, e é isso, vamos lá que o Enem tá chegando, mas a gente tá aí firme no lance, tá? Um beijo grande pra vocês. Até semana que vem. Semana que vem tem um café com redação, beleza? E na outra, hora da saída de novo. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Foi bom estar com vocês e brincar com vocês. Até semana que vem. Boa semana. Fiquem bem. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.